Bom, aproveitando o final de ano, tendo visto que todo final do ano sai aquelas listas, né, dos livros, filmes, atores, tudo que está entrando em domínio público, nós vamos falar um pouco sobre direitos autorais, né, evidentemente, plágio e domínio público. O que é direitos autorais? Direitos autorais são um conjunto de leis que protege os criadores de obras. Então, livros, músicas, filmes, programas de computador, qualquer coisa criável, ela é protegida por essa lei, né? Ela controla a obra, a venda, a distribuição, a remuneração pelo uso autorizado. Então, por exemplo, um escritor, ele lançou a obra, tem o direito sobre ela, né? No momento que uma editora se interessa pela obra, a editora compra os direitos, por 5 anos normalmente, né, de publicar essa obra dentro de um território, né? Então, no nosso caso, dentro do Brasil. Então nós não teríamos direito, por exemplo, de lançar em Portugal, né? Apesar de ser uma língua semelhante, né? Nós não podemos falar assim, vou lançar no Brasil e em Portugal. Não, é outro tipo de acordo, né? Tudo isso autorizado e terminado esse prazo, né, 5 anos, o direito volta ao autor, né, que pode vender essa obra por mais 5 anos para a mesma editora ou para outra editora, tanto faz, depende do interesse. Quando, após o período de 50 anos depois do falecimento do autor, né, isso varia de acordo com o país, mas normalmente é considerado 50 anos. No México, por exemplo, só por curiosidade, é 100 anos, né, a obra entra em domínio público. Isso quer dizer o quê? Ela não pode ser publicada sem a anuência, né, sem a anuência do autor, não porque o autor morreu, mas sem a anuência das pessoas que são parentes ou uma entidade que tenha comprado do autor, né? Então é liberado, né? Qualquer um pode publicar. O outro ponto disso é o plágio. O que é o plágio? É quando a obra, ou parte dela, então os personagens, o universo, alguma ideia, ela é publicada sem a anuência do autor. Então o autor descobre, né, e de repente processa, né? Por isso, então tem aquelas regras até quando você está fazendo uma obra e está citando outra obra, você tem que citar todos os dados da obra, como ela foi publicada, por que editora, né, colocar o nome do autor, tem tudo isso no índice remissivo da obra. Então, para você saber mais a respeito, você tem um site, né, www.dominiopublico.gov.br, você vê se a obra está em domínio público, né? Que, por exemplo, vou dar uns exemplos tanto no meio de quadrinhos como no meio de cinema. Por exemplo, quando você de repente é contratado, né, um roteirista ou um desenhista é contratado para desenhar para Marvel ou para DC, tanto faz, né? Nos dois casos isso acontece, e em outros estúdios também, né? Existe um contrato que o roteirista ou desenhista, ou se a pessoa faz ambos, de qualquer maneira o profissional, assina, dizendo que qualquer coisa que ele publicar, né? Então a história que ele está criando, a história que ele está desenhando, ou algum personagem novo que ele crie, são de posse, né, da Marvel ou da DC no caso, né? Então o autor já está colocado em contato que, como é dentro do universo deles, o autor cede o direito no momento que ele está criando o personagem, a cena ou a história, né? A mesma coisa se dá no meio literário de cinema com Star Wars. Então, por exemplo, em 1980, 90, chegaram para o George Lucas, né, e falaram: olha, você está deixando um monte de fã, né,
órfão, porque não tem nada de Star Wars sendo criado. E aí ele chamou diversos escritores, né? Você terminou saindo quadrinho também, mas diversos escritores, e foi feito exatamente o mesmo contrato, um contrato semelhante, né? Esse da Marvel da DC, dizendo que a criação em cima do universo dele, então os personagens e a história eram propriedade da LucasArts. Né? Então você pega, por exemplo, a trilogia Tron, né? O personagem, o grande Almirante Tron, foi super famoso, os fãs adoram, né? Ele da LucasArts, então você vê tanto que ela aparece no TIE Fighter, naquele joguinho de TIE Fighter, ele termina aparecendo, depois mais tarde ele apareceu no desenho. Por quê? Porque não é do autor, o autor não tem direito, ele assinou um contrato que o direito não é dele. E todo ano personagens entram, né, em domínio público, né, assim como obras. E isso interessa tanto para... Assim, isso interessa mais para editoras, se a gente for pensar. Então, você vê, uns anos atrás começou a sair um monte de editora lançando livro do Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe tinha entrado em domínio público. Né? Você vê diversas editoras lançando Sun Tzu, por exemplo, porque Sun Tzu, a arte da guerra do Sun Tzu, a gente até comentou quando a gente falou de estratégia na sua história, é uma obra em domínio público, mas também pode ser uma coisa interessante para o autor, né? Para o escritor. Então, por exemplo, o Mickey, com aqueles botões, o antigão da Disney, do primeiro desenho, não com o short vermelho, está em domínio público. O ursinho Puff da Disney, sem a camisa vermelha também, da história, do livro, não o da Disney, entrou em domínio público também. Então você tem até um filme de terror, né? Ursinho Pooh, Sangue e Mel, com o personagem. Por exemplo, o Tarzan entrou em domínio público, ele é de 2000 o Tarzan, ele é de 1900, entrou em domínio público em 2019. Né? Então, assim, é sempre bom pesquisar, né, sobre isso, porque é interessante. De repente, você fazer uma história não sobre o personagem, mas sobre o universo do personagem. Então, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas, de 1865, já entrou em domínio público, né? Então, por exemplo, você tem Alice no País dos Corações, Alice no País das Armadilhas, Rainha de Copas. Então, assim, você percebe, Rainha de Copas nem trabalha com a Alice, trabalha com a rainha. Você pode fazer spin-offs, né? E você tem, por exemplo, James Bond está entrando em domínio público, né? A Bruxa Má do Oeste, do Mágico de Oz, como o próprio Drácula já entrou, né? Tanto a gente tem filmes novos do Drácula, né? E, de novo, o Drácula, o livro, não as figuras de cinema, né? dos estúdios, são coisas diferentes. E, por exemplo, a obra do Lovecraft já faz um tempo, mas o Lovecraft é um caso à parte, porque o Lovecraft sempre deixou as pessoas terem liberdade em relação ao universo dele, então outros autores também escreveram, né, sobre o universo do Lovecraft, mas agora você pode fazer sem ter problema com a lei. Não. Na verdade, o Lovecraft já faleceu faz muito tempo. E você tem, por exemplo, de novo, diversos livros sendo publicados por diversas editoras, né? As pessoas falam até, tomem cuidado, porque muitas vezes a tradução, né, não é a melhor, né? Então tem que mostrar cuidado. Mas de qualquer maneira é um assunto interessante, direitos autorais, plágio e domínio público, né? Para você trabalhar, de repente ter ideias e trabalhar com o universo, com personagens que já são de outros autores, né? E é isso, né? Eu acho que a gente deu vários nomes, deu várias ideias, e se você
pesquisar mais, até vai descobrir mais obras interessantes, né, que você pode tirar ideia e escrever a respeito, né. É isso, eu acho que é um assunto interessante, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, né, ajuda a gente muito. Comenta se você já sabia que todos esses personagens já estavam em domínio público, né, ou se você acha que outros interessantes, comenta aí, repassa isso para um autor amigo seu que de repente não está com ideia e quer trabalhar dentro desses universos, né? Segue a gente está sempre postando coisa nova no YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram, né? E até a próxima. E como sempre, não esquece de dar uma olhada no primeiro comentário, tem nossos livros, então se você gosta de policial com tecnologia, terror, steampunk ou fantasia, venha conhecer nossos livros, né? Até mais.